então... os dois lados mentem. Claro. É tão chato isso. A gente vê analista, universitário, acadêmico, professor mentindo. Dos dois lados. E sabe que tá mentindo. Sabe que tá mentindo. Sabe que tá fazendo propaganda. Fui ameaçado lá de morte. Por quê? Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e clique no sininho. Tem novos... Mas isso aí mostra pra gente, né, a intolerância do Hamas. A gente tem um lado que precisa ser entendido que existe uma resistência palestina à ocupação israelense, que é legítima dos palestinos, foram expulsos das casas deles. O pessoal que está em Gaza hoje são todos descendentes de gente que morava em outros lugares e foi expulso quando a ONU criou Israel. Então você tem que entender que é um povo cheio de mágoa, que queria voltar para a terra que um dia foi da família. O símbolo no palestino é a chave. A chave significa o retorno à minha casa. Eles guardam a chave da casa, todo mundo tem a chave. Você vai na casa do palestino e te mostra. O pessoal veio aqui da Palestina e trouxe essa chave. Né? Então por quê? Realmente eles foram expulsos da terra deles, especialmente na guerra de 48. Foi a primeira grande guerra entre Israel e os árabes. Então é um povo que tem ódio. E eles estão cercados ali alimentando esse ódio todos os dias. Então isso vai explodir uma hora. Então, ao mesmo tempo que tem isso, que é muito legítimo, né? Esse desejo de retorno, essa insatisfação com a ONU nunca ter resolvido bem a questão Israel-Palestina, tem, obviamente, a radicalização a níveis inaceitáveis, como chegou o Hamas. O Hamas é intolerante, o Hamas agora se tornou, se alguém tinha dúvida, ele agora se tornou um grupo terrorista. Se antes você podia até questionar, agora não tem mais como questionar. Não tem mais. Eles, inclusive, filmavam, né? Nem eles quiseram esconder. Eles se tornaram um Estado Islâmico. Eles estão agindo como um Estado Islâmico. Exatamente igual, filmando pra mostrar. Então... Bebês, grávidas, velhos, o que for, na frente eles matam. E qual é o problema disso? Quando eles fazem um negócio bárbaro como esse, eles estão colocando em risco 2 milhões de pessoas que eles pretendem defender. Então não estão defendendo coisa nenhuma. Eles colocaram a população em risco. E já morreu sei lá quantos mil. Falo sei lá quantos porque muda a cada segundo, né? Já estava chegando em 3 mil, vai chegar em 4 mil e vai passar de 10 mil, vai talvez chegar a 20, 30 mil quando tiver a invasão por terra. Então é um grupo que não deveria representar o palestino, mas por outro lado não tem liderança política na Palestina. Tem algumas razões, tá? A gente tem que... Eu gosto sempre de ponderar, eu não tenho lado. Eu acho que quem tem lado é quem torce para time de futebol. Eu não tenho lado, eu olho como analista para essa guerra. Israel há muito tempo tem uma política de prender todas as lideranças palestinas. Porque sempre eles fazem alguma coisa. Ou seja, jogar uma pedra, ou uma manifestação um pouco mais agressiva, que ameaça de alguma forma, então eles prendem. Quando você prende todo líder político, não resta líder num país, num povo. Então não surge liderança nova na Palestina há muito tempo. Você tem um velho decrépito, que é o Mahmoud Abbas. Eu falo decrépito mentalmente, não por causa do físico. A pessoa pode ser velha e tá bem. Mas ele é um cara acabado, é um fraco. Então como é que você pode ter algum movimento de resistência ou de negociação pacífica se você tem um líder horroroso, que não representa ninguém, acusado de corrupção, coloca filhos e família pra ganhar dinheiro, beneficia a empresa? É uma merda. Então não tem liderança surgindo, e sem liderança, como é que você faz uma negociação? Como é que você faz o mundo dar atenção? Não faz. Aí o Hamas vai lá e faz uma barbárie dessa. E coloca todo mundo em risco. Não tem santo ali. Você chegou a falar com o pessoal lá em Gaza? Saber a opinião deles ou não sobre o Hamas? Nesse momento agora não, mas muitas vezes, claro. E aí? Tinha muito apoio. Tinha, porque primeiro não era radical como agora. Depois eles diziam o seguinte: se eles não defenderem a gente, quem vai defender? Fatah é um partido que tá na Cisjordânia, que não tem força nenhuma, que é meio, eles entendem como um pouco entreguista. Marionete. Corrupto, não tem o interesse pessoal mais do que coletivo. Então eles entendiam o Hamas e o seu outro aliado ali, a Jihad Islâmica, que é um grupo extremista também, que ataca Israel também, como defensores. Agora, eles apoiavam. Eu não acho que agora isso pode estar igual. Isso tem que ter mudado, né? Isso tem que ter mudado. Isso tem que ter mudado porque eles viram que o Hamas colocou eles na linha de fogo. O Hamas sempre fez isso, tá? Na guerra de 2014 a gente tinha diversas notícias, e notícia em guerra é complicado, tem muita mentira, né? Mas a gente consegue algumas comprovar, e tem investigadores da ONU que conseguem levantar algumas informações que a gente comprova, são mais confiáveis. Então tinha realmente depósito de arma embaixo do hospital, base de soldados embaixo de escola. Aí teve um ataque de Israel a uma escola, matou um monte de criança. Professor, aí você fala o quê? Quem tá com a razão? Tá todo mundo errado, não tá? Tá todo mundo errado. O que tá errado é que o mundo é incapaz. O mundo é incapaz. Nós somos incapazes de dizer pra esses caras que eles têm que parar e a gente mediar isso. Porque os Estados Unidos é forte demais e tá do lado de Israel. E não tem uma força equivalente apoiando a causa palestina para levar isso pra mesa de negociação de novo. Então não tem negociação. Vai correndo, deixa quebrar. É isso que o mundo tá dizendo, deixa quebrar. Aquela resolução dos 2 estados teve aquela época que a Palestina não aceitou. Me parece também que os palestinos não vão aceitar qualquer coisa que mantenha os judeus lá, né? Não parece Não sei se é bem isso, não. Os palestinos, por exemplo, em 48, ficaram indignados que numa divisão que já era imposta a eles, a terra deles ficou muito menor do que a dos judeus. Então não aceitaram por isso. Era 62% do território todo para os judeus. Eles queriam não tem nem a metade. Para nós éramos donos de tudo, agora a gente não tem nem a metade. Tudo bem que não eram donos de tudo, tá? Tem que fazer uma correção aí que eu falei. Exatamente. Palestina era o nome do local e tinha judeus e árabes que moravam cheio lá. Tava de judeu. Tel Aviv estava crescendo desde o século XIX já. Tem um mapinha que mostra, né, os pontos de terras de judeus e de árabes, né? Eles vinham,
o movimento sionista começou no século XIX, final de 1800, eles já tinham comprado muitas terras, estavam fazendo bairros, criando comunidades. Mas é o que você falou, né? É uma guerra de informação errada que se espalha e a galera vai repetindo como verdade. E então... os dois lados mentem. Claro. É tão chato isso. A gente vê analista, universitário, acadêmico, professor mentindo. Dos dois lados. E sabe que tá mentindo. Sabe que tá mentindo. Sabe que tá fazendo propaganda. Tá omitindo ou tá escondendo. Eles estão criando uma verdade. Qual é a melhor maneira de você mentir? É a meia verdade. Você pega um fato e você distorce ele. E começa a contar uma história toda a partir de um fato lá atrás distorcido. Os dois lados fazem isso. Recebo todo dia, especialmente de amigos israelenses, videozinho de propaganda. A guerra de propaganda é muito violenta, né? Eles estão... Parece que cada um tem a obrigação de ligar para 10 amigos, aquela história, para fazer uma propaganda dizendo, olha, o que a gente tem que entender dessa guerra é isso. Tem nessas propagandas muita distorção. Então, eles começam a espalhar notícias, não é que é fake news, é visão distorcida da história, visão tendenciosa. E muita gente acredita. Os dois lados. Você não vê nada. Uma solução próxima. Não tem. Não tem, né? Não tem. Hezbollah, Irã, você acha que vai escalar isso daí? Se escalar complica muito, né? Exato. E eu acho que tem uma grande chance, porque aí o Hezbollah e o Irã vem uma oportunidade. Israel já tá num fronte, se a gente criar mais um, vai complicar para eles. Aí os Estados Unidos entram. Já tá prontinho para entrar. Aí começa a ficar bem grande. Aí a China e a Rússia e... Aí se eles entrarem, complica mais. Aí começa a virar uma pequena guerra, não é uma guerra mundial, não vamos pensar nisso, que não tem essa indicação, mas é o que se chama de proxy war, né? A guerra de representantes. Aquele pessoal que tá em guerra representa o mundo inteiro. Não é que o mundo tá guerreando, mas ali tem uma guerra que tá, todos os interesses do mundo estão ali. Exato. E isso tá quase acontecendo. Mas... Fala uma pergunta pra ele do pessoal aí, dos nossos membros. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Tem alguma coisa sobre o que a gente falou? Tem. Que é se a Globo te chamasse pra ir cobrir a guerra entre Israel e Hamas atualmente, agora, você iria? Ou você pelo menos teria coragem? Nesse momento, se a Globo me chamasse, eu não iria, porque eu não estou na Globo. Se a Band me chamasse, que eu tenho uma coluna na Band, talvez eu fosse. É mesmo? Talvez eu fosse. O Cabrini acabou de ir pra lá, né? Mas o Cabrini tem uns parafusos meio soltos, né? Já esteve aqui com a gente, cara. Doidão. Já foi sequestrado. Tem muita reportagem boa por isso, né? Ele vai mesmo, né, cara? Então... Mas você iria, então? Eu acho que dá pra ir, desde que não vá lá pro meio. Lá pro meio, eu acho que... Jerusalém dá pra ir? Jerusalém dá pra ir. Tel Aviv, talvez? Dá pra ir. Tem que consultar a patroa, que pedir a benção em casa, mas dá pra ir. Rezar pra Henrique Cristo? Tem que rezar pra Henrique Cristo. Talvez levar ele junto. Opa! Aí é que a treta para, meu. Não, dá pra ir. Dá pra ir porque tem o tal do domo de ferro que protege antimíssil, derruba os mísseis. Isso aí, realmente, eu vivi a guerra lá e não caía míssil. Mas você viu ele funcionando ou não? Via direto. Via em cima de casa. Que doideira, porque a gente só vê em vídeo. Aí eles mandavam a gente pro abrigo, mas eu ia pro terraço filmar, Queria né? ver, né? Aí a gente via um batendo no outro lá em cima. Passava algum? Sempre passa algum. Passa toda hora, né? Naquela época tava passando muito, agora tá passando mais ainda, né? Então eles pegam o tempo todo, você vê. Aí eu fui lá, você via os estilhaços às vezes caíam em algum lugar, machucava alguém, um pedaço de bomba que caía. Mas a bomba mesmo só cai perto da fronteira, quando eles estão alertas. Eles estavam dormindo no 7 de outubro. Eu não sei como é que conseguiram descansar tanto e não viram nada acontecer. Muito estranho. Normalmente eles detectam até o que tá ali na fronteira. A fronteira é segundo, você sabe, né? O cara tira daqui pra ali pra baixo. E mesmo assim? E um desses passou em cima de mim quando tava lá. Foi parar a 100 metros de mim. São os morteiros, são mísseizinhos menores. E explodiu? Explodiu ali na frente. Nossa. Mas aí, ali é difícil de pegar na fronteira. Então por isso que eu acho que ir pra fronteira agora, até porque tem ataque homem contra homem, né? É mais complicado. A gente fez link com um cara que tava naquela. O Gabriel? Festa lá. Da festa? Da festa. Tava na festa e terminou. Então você morou onde? Vamos lá. Primeiro Estados Unidos, Nova York, depois São Francisco, Califórnia. O que você achou de São Francisco? Muito diferente? Sensacional. Hoje mudou muito, né? Na época era muito legal. O pessoal agora tá saindo de lá. Tomado, tem aquela história daquela lei que pode roubar. Cara, isso é sério mesmo? Sério. Você já viu, cara, os caras entrando na loja da Apple, simplesmente pegando e todo Tem mundo... amigos lá que me relatam, testemunharem isso. E é lá que tem o Skid Row lá, a Cracolândia de lá? Tem. É Skid Row? Agora, como é que chama? É Skid Row, né? Não sei. O nome é bonitinho, mas, cara, as imagens quando eu morei lá, já era um lugar que tinha muito doidão que preferia ficar na rua tocando violão e tal. Se drogando. Até aí era normal. Tinha a Hate Street lá, que era a rua dos caras. Você sabia que lá você encontraria. Agora não. Agora os caras estão acampados. Virou um caos. E ao mesmo tempo, os caras de internet, né, cresceu demais. Estou falando de 20 anos, desde que eu morei, tem 15 anos. E a internet que era mais pra baixo, no Vale do Silício, foi toda pra São Francisco. Então, super lotou, a cidade é um absurdo de caro e tá cheio de mendigo na rua. E esses assaltos malucos aí que os caras roubam e não vão presos, porque a lei não permite. Até 900 e tantos dólares. Mas quando você morou lá, não tinha nada disso? Não, era mais tranquilo, muito mais tranquilo. Você até meio vazião, assim, eu achava até meio devagar, porque eu tinha vindo de Nova York. E tudo com carro lá, né? São Francisco? Não, é mais Los Angeles, né? Que tudo você pegar São carro, Francisco. São Francisco tem coisa, tem bonde, você anda a pé e tal, dá mais. Depois de lá, voltei pro Brasil, fiquei 2 anos em São Paulo e fui pra Jerusalém. Fiquei 4 anos e fui ameaçado lá de morte. Por quem? Pelo Hamas. Por quê? Por causa de matéria? Porque eu fui a Gaza. Eu já tinha ido várias vezes a Gaza. Como que é pra entrar em Gaza? Gaza é o seguinte, brasileiro. Gaza só entra se você for ativista de alguma ONG social pra ajudar, padre, religioso de qualquer religião, ou diplomata ou jornalista. Então o resto não entra. Um turista judeu não entra. Entrou lá? Não, o judeu não pode entrar. Não pode. Israel proíbe.
Ah, tá. Porque aí o cara é sequestrado, virou uma guerra. Exatamente. Então você passa pelo... É vazio, tá, cara? Você imagina assim, aquela situação do apocalipse. Um lugar abandonado, você chega num posto de fronteira, abandonado. Não é abandonado, tem lá uma pessoa ou outra, mas não tem ninguém. Tem uma pessoa ou outra passando. E os caras conferem seus documentos, você tem autorização pra passar em Israel. Sim. Aí você passa de Israel, você anda por um corredor muito longo, cara. Deve ter uns 15 minutos de caminhada. Você chega no posto do Fatah, que é o partido da Cisjordânia. É isso que eu ia te falar, né? Que você não espera encontrar em Gaza. Mas Israel não tem relação com o Hamas. Entendi. Então você passa pelo Fatah, o Fatah te entrega pro Hamas. Aí o Hamas te recebe, te autoriza e você entra. Então já é uma coisa muito tensa. Tensa pra caramba. Você pra passar. Do outro lado tem umas catraquinhas tipo de estação de metrô, Sei. de ferro, que a mala não passa. E aí? Mas tem que espremer a mala. Eu não tava com muita mala, mas você vê as pessoas tem que espremer a mala, a massa dobra, faz um jeito passa. Tem outro jeito. E aí você atravessa um desertão a pé. Mas os caras desconfiados assim? Não, ali você já passou dali do Fatah, você já tá autorizado. Tá. Você vai chegar no Hamas, difícil. Eu nunca fui barrado lá, não. Mas eles dão um tempinho lá, tem uns caras, os soldados do Hamas, te investigam ali, vê o que você quer e tal, e te liberam. Você tem que ter um fixer lá, alguém que vai te ajudar, você não vai chegar sozinho. E eu fui uma vez, passei uma semana lá, uma semana muito marcante, tudo, né? Porque é um lugar que falta tudo, tem racionamento de energia todo dia, não é agora na guerra, já tinha. Todo dia falta 12 horas de luz por dia. Quem tem dinheiro tem gerador, quem não tem fica sem luz. Comida estraga. Gasolina chega limitado, os carros param. A cena que você mais vê em Gaza é carro, acabou a gasolina. Os caras empurrando. Você vê uns 5, cada caminho que você vai tem gente empurrando carro. Muito cavalo, jumento, né? Burro, né? Pra compensar a falta de combustível. Ao mesmo tempo, tem uns prédios grandes lá. Eu fiquei num hotel que pareciam 5 estrelas. É mesmo? Construído pelo Qatar, que financia. Tem 2 financiadores, né? Isso. Hamas tem financiamento de Irã e Qatar. Então o Qatar bota dinheiro lá. Tudo que tem de obra lá é Qatar. Entendi. Tem dinheiro do petróleo, bota lá. Então eu fiquei no hotel, falei, pô, em Gaza, um hotel desse, maravilhoso. Mas vazio, pouco funcionário, uma coisa meio triste, sabe? Sei. Mas um super prédio. E nessa época eu visitei uns túneis que eram de contrabando. Lá tem uma rede de túneis, né? Isso vai ser um problema na guerra agora. Eles falaram. Porque o Hamas tem túnel pra todo lado e pra você caçar os caras nos túneis vai ser complicado, cheio de armadilha, né? Tem mais quilometragem de túnel do que a malha aqui do metrô de São Paulo. Ah, essa? Já fizeram essa conta? Fizeram. E você entra nos túneis, você não acredita, né? Uma coisa imensa, com os caras puxando corda pra trazer do Egito contrabando. Então lá do outro lado do Egito tem alguém jogando produto. Caramba. Tipo cigarro que não tem Gaza. Sei. Tem que vir contrabandeado do Egito. Comida, algumas coisas. Então tinha um túnel pra cada coisa. Eu entrei lá nesses túneis. Tá? E, bom, eu tinha entrado no túnel do Hamas, mas quando Israel achou um lá do lado israelense, né? Eles permitiram entrar lá pra ver. Passava por baixo da fronteira? Cara, tem tudo, é incrível. Tem um túnel construído quase como um túnel de carro, só que pequeno, tamanho de uma pessoa agachada. Sei. Mas tem fiação, tem ventilação, é um negócio bem Iluminação, feito. tudo. Aqueles túneis de fuga de prisão, quando os caras fazem bem feito. Então é uma coisa, assim, primeiro eu tenho claustrofobia, ficava doido ali, mas entrei. Eu também não... E bom, a história da ameaça de morte. Eu fui lá uma outra vez com o padre Fábio de Mello. Sei. Ele queria conhecer Gaza, a gente tinha amigo, eu tava escrevendo a biografia dele. E eu falei, não, vamos lá, você pode entrar, que você é padre, e eu posso, então a gente vai lá. Vamos visitar o Padre Mário, que é o brasileiro lá, um doido do bem, né? Que cuidava dos cristãos de lá, numa única igreja que tem em Gaza, que já é uma coisa, uma exceção. E o Padre Mário tava sendo ameaçado toda hora. Jogavam pedra no carro dele, gritavam contra ele, tinha ameaça de morte meio velada pra ele e ele tava resistindo lá. Porque achavam que ele era peão? Não, porque o Alcorão diz que você não deve aceitar nenhuma outra religião dentro do seu território. Ninguém pode pregar cristianismo, judaísmo, qualquer outra religião para um muçulmano. Entendi. A pena de morte é de morte, tá no Alcorão isso. Os chamados infiéis, né? Nesse caso é uma pena de morte. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Por eu ter ido mostrar isso, o Hamas interpretou erradamente que eu tava querendo pregar cristianismo para muçulmano. E falou, melhor você não aparecer por aqui, começou a entrar a mensagem, a coisa Aí foi você achou grossando. melhor não aparecer mais? Não, era claro que se eu aparecesse, só que não ia aparecer, porque tem Hamas em todo lugar. Então. Tem Hamas na Cisjordânia também, que você não sabe quem é, mas tá lá. Então, eu não podia mais ficar lá. Eu saí em 48 horas. Pedi ajuda à embaixada. Saiu de Jerusalém. Saí de tudo aquilo ali. Fui embora pro Brasil, vim pro Brasil. Pra nunca mais, em tese, voltar. Depois eu voltei. Então, a embaixada botou 2 carros blindados pra ajudar, me levou até o aeroporto, eu e as crianças, e a minha mulher, e me botou dentro do avião. Eu não passei nem pela fila. Tem que foi? 48 horas pra você mudar sua vida, né? Tá louco. As crianças na escola, tudo bem. Eu tava ok lá, tava estabelecido, tinha 4 anos. E voltamos pro Brasil. E depois de um tempo, passaram, sei lá, 2 anos, eu voltei lá. Esqueci. Trabalho? Não, eu voltei a trabalho, voltei pra visitar amigo. Eu volto toda hora. Não tem mais, a ameaça já foi. Gostou do conteúdo? Então, não perca mais nada. Inscreva-se no nosso canal para receber atualizações regulares. Deixe seu like se achou este vídeo útil e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se beneficiar. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade.